Vamos falar um pouco aqui hoje sobre recomeço. Como é isso para você? Em que momento na sua vida foi necessário um recomeço, uma guinada, tanto na vida pessoal como na vida profissional, mudança de carreira? Então, isso muitas vezes faz parte, né, dos nossos processos. A mudança sempre é uma grande empreitada, né? A qualquer momento ela pode nos surpreender, pode ser de uma forma provocada ou pode também a vida nos trazer um momento que a gente precisa realmente partir para um outro caminho. Cecília, como é que você vê essa questão de recomeço, recomeçar, né, em algum aspecto da sua vida? Bem, como tu falas, é um grande desafio. Precisa planejamento. Tem que ter o desejo, não é? Ai, eu quero alguma coisa nova. Mas só desejo é pouco. Temos que ver como conseguir isso, que recursos a gente ter. E ainda não só que recursos tem, como conseguir, sino também como vamos colocar mão na massa, ou seja, fazer um passo de cada vez e começar. Justamente as pessoas pensam, não, então vou definir, vou colocar um objetivo e, bom, como vou chegar lá? É com muito esforço. Essa é uma questão que realmente fica uma dica aí. Nada cai do céu, não é? Como falamos. Sim, precisa dedicação, não é? E constância em Ok. tudo. Uhum. É verdade. Então, é, assim, é interessante a gente pensar que isso faz parte, né, que esses movimentos são necessários. Então, às vezes a gente pode ir um pouco mais devagar, outras vezes a pessoa vai um pouco mais acelerada, mas é sempre assim pensando que nós podemos ir com calma, desde que a gente não procrastine, né, sabe aquela pessoa que ela quer uma mudança na sua vida, mas também vai deixando para depois, não dá nenhum passo, não executa assim um planejamento, não se prepara para isso. Então, é arriscado, de repente, ficar para depois, né? E às vezes trazendo umas frustrações grandes na vida da pessoa, porque na verdade ela não provocou aquele movimento. Então, vá no seu tempo, eu penso dessa forma, mas se organize, invista tempo, né, nesse planejamento, que momento que você vai começar, quais são os passos a serem dados e se movimente, né? Porque às vezes tem os nossos sabotadores, né? Uhum. Os nossos medos que nos impedem de avançar. Outras vezes, pensando assim, vamos pensar em termos de carreira. Às vezes a pessoa, em qualquer momento da vida, a pessoa pode pensar numa mudança de carreira, mudar de área, mudar de empresa, às vezes até mesmo no movimento universitário, a pessoa está quase terminando uma graduação, ela está lá na fase dos estágios e descobre que não é aquilo que ela quer. Ok, recomece, né? Se conheça um pouco mais, busque uma outra área. Sempre é importante a gente ouvir essa nossa voz interna e a gente buscar, né, esse recomeço, encarando assim não como um fracasso, que eu converso com pessoas que às vezes parece que isso está relacionado a um grande fracasso, não deu certo, não dei certo naquela área, e na verdade não, todos os passos que a gente dá, todos os movimentos que a gente faz, eu posso errar em um aspecto, mas eu tento novamente, e tudo vai servir como aprendizado, né? Isso é E, muito mais importante do que a gente ficar sem se mover, né? e o recomeçar en este momento do ano, que nós pensamos justamente poder dar este recado, não significa também largar tudo. Aproveitar todo, a caminhar que se tem até um certo momento, poder talvez descobrir que tem obstáculos muito grandes e por isso precisamos ir por um outro caminho ou de uma maneira diferente, mas não precisa também fazer uma transformação absurda e largar tudo, sino que pode ser um olhar que partes da vida estão indo bem, que outras partes que podem ser melhoradas para crescer. Isso faz parte da vida e isso é importante ter sempre presente. Agora, início do ano, mas em qualquer momento podemos fazer, como falaste tu, Tânia, tanto profissionalmente como pessoalmente isso. Uhum. É uma questão da gente se ouvir, né? Dar atenção ao que é o nosso sonho, o que é o nosso projeto, porque às vezes a pessoa pode ficar num movimento mais assim, acomodado, assim, a gente não vai, nem tudo a gente gosta mesmo, faz parte da vida, a gente passar por dificuldades.
Com certeza, ok, mas também é possível a gente acreditar nos próprios sonhos, a gente buscar, né, uma melhoria na nossa vida, não se conformar com os resultados, né? Eu estou numa carreira, eu estou tendo resultado naquela carreira, está sendo positivo para mim, mas já não me satisfaz mais, já não me traz mais nenhum desafio. Então, por que não, né? Se revisar, buscar um investimento em tempo, realmente, em preparação até financeira para esse novo momento, investir em autoconhecimento, assim, buscar os seus pontos fortes. O que pode acelerar uma nova carreira para mim? É um ponto importante, que envolve aí uma etapa que é a etapa do planejamento, né? Não sair por aí também trocando tudo no impulso, que às vezes esses movimentos de final de ano, a pessoa, tipo, não quero mais nada, está tudo errado, vamos começar do zero. Você colocou bem, Cecília, o que nós podemos resgatar, o que a gente pode aproveitar do que nós temos, né, e dar novos passos, sempre evoluindo, né? Sim. Mas talvez o que estamos nos colocando, e gostaria de reforçar, é a necessidade de fazer. Hoje em dia, talvez tenha uma tendência de a gente ficar esperando as coisas, ou com a expectativa de que o outro vai resolver. Justamente precisa esses pequenos passos, como tu estás falando, não sempre procrastinar, talvez de uma maneira pode ser mais lenta ou mais rápida, mas sim precisa justamente um esforço constante, um estar fazendo, porque senão as coisas não acontecem. Então, isso também é bem importante estar reforçando, né? De uma maneira realista, não vamos sair indo atrás de alguma coisa assim enseguida gigante, mas sim pequena, é por aí, tá? É por aí. Uhum. Porque o que eu vejo? A pessoa, quando ela está dando alguns passos, mesmo que sejam pequenos, mas ela tem um horizonte, ela sabe, né, que aqueles passos vão levar a um outro movimento na sua vida, vão levar à realização de um projeto pessoal, profissional, e já tem uma satisfação muito grande da pessoa, porque ela está em movimento, né? O que traz, que a gente vê que às vezes pode levar até uma depressão, é a pessoa, ela não está satisfeita mais com algum âmbito da sua vida, mas ela está ali paralisada e ela não está se movimentando. Então isso pode ser, em termos até de saúde mental, pode ser bastante prejudicial para a pessoa, né? Uhum. É o que eu vejo. Sim, é bem importante isso que estás comentando, é isso que nós chamamos justamente na psicologia de otimismo, porque otimismo significa ter uma atitude positiva frente à situação, mas não é só ver, não vai dar certo, essa atitude também nos tem que levar a uma vontade de agir, como que estávamos falando, de estar fazendo. Então, o ser verdadeiro otimista não é ficar com ilusões, não é ficar sem estar com uma atitude concreta para isso, sino que é o contrário, é realmente escolher essa atitude e essa vontade de agir que é necessário para poder continuar e poder se transformar também nesse processo. Uhum. A gente tem na nossa cultura uma coisa muito negativa em relação ao erro, né? Mas tem uma frase que fala assim, caia para frente, né? Então, mesmo quando a gente erra, mas a gente foi um pouquinho mais, né? Então, tentar, falhar, mas ter um aprendizado naquele processo, a gente já está evoluindo. Então, eu tentei aqui, não deu certo, mas vamos analisar em que eu já também aprendi, que caminho que eu percorri a mais, e perceber isso como algo positivo, né? Então, todo esse movimento de tentar, falhar, buscar melhorar sempre, nós já estamos num processo de transformação, né? Então, essa é uma dica bem importante que eu vejo para a gente refletir naquele aspecto da vida que não está nos satisfazendo no momento, né? O que a gente pode, então, traçar como plano, como meta para esse novo ciclo que está vindo, o que a gente pode, então, se desafiar, né, na nossa vida. Uhum. Estamos nisso, estamos sempre tentando fazer o melhor dentro do possível para poder continuar nós com nossa parte e esperamos que quem nos está escutando também possa fazer a sua parte. E assim vamos ter todos um mundo melhor. Né? É muito interessante essa coisa, como vai ampliando-se, né? Desde uma visão micro para uma coisa macro. Uhum. Com os teus pacientes, Cecília, alguma situação que te ocorre, algum exemplo assim, de um movimento bem positivo de uma pessoa e que teve bons resultados com isso?
Quero trazer não específico, mas isso que tu estás colocando, esta coisa, bom, pode dar errado e eu posso de qualquer maneira continuar com essa minha ideia, ou posso ter um imprevisto, tipo uma pedra no caminho, como falam, mas eu posso continuar sempre e quando, claro, racionalmente é viável e não desistir. Porque é como tu falas, às vezes tem uma tendência, não, então, mas não deu certo desta maneira e não vou tentar de uma outra. Justamente as pessoas que são exitosas são essas pessoas que persistem, que se esforçam e que não abandonam a primeira frustração, esse objetivo. Uhum. Então, claro, eu tenho uma experiência mais ligada à área organizacional, né, então trabalho Uhum, muito com pessoas buscando processos de concorrendo a vagas, uhum, processos de uhum, seleção. Hoje a uhum, gente trabalha muito com o pessoal também que está em fase de recolocação. uhum, Então, experiências bem exitosas, né, que a pessoa às vezes ela está numa carreira legal, ela tem uma remuneração alta, mas naquela empresa, por algum motivo, ela não está tendo mais satisfação. Então, da pessoa se permitir, né, em uhum, qualquer fase, mas eu agora já estou com 50 anos, eu estou com 60 anos, em todos os momentos, né, ou mesmo mais no início da carreira, por mais que a pessoa esteja com um bom resultado, tá com um status legal naquela empresa, é o sentimento interno, né, é aquela voz que está nos dizendo aqui não é mais meu lugar, uhum, né, então da pessoa poder ter se permitir, né, pode buscar uma consultoria especializada também para essa recolocação, fazer um assessment, se permitir o autoconhecimento, retomar, né, todo o seu a sua rede de relacionamentos, né, que isso ajuda muito nesse uhum, momento. uhum. Uma coisa interessante também, se eu quero migrar para a área financeira, né? Não é a minha área. Eu começo a me movimentar nesse sentido, participando de eventos nessa área, buscando profissionais para eu ter contato, para eu conhecer um pouco mais do trabalho. Então, eu começo a participar de eventos naquela área que agora são do meu interesse. Então, às vezes, claro, eu não preciso me desvincular dos meus amigos, dos meus colegas atuais, Uhum. né? Mas eu preciso fazer um movimento um pouco diferente frente àquela área que agora é do meu interesse. Então, é o próprio vocabulário, a nomenclatura, o que está acontecendo naquela área. Então, é sempre assim no sentido de que eu preciso me abrir para novas possibilidades, né? Ter coragem de enfrentar isso, chegar num ambiente que eu não domino, né? Às vezes, uma leitura de um livro de uma área que a gente não conhece muito é uma leitura mais difícil. Então, esse movimento consciente, ele exige um esforço nosso e exige muita disciplina também. Sim. Mas eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: o sucesso não tem preguiça. E eu Uhum. gostei bastante, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É se movimentar, é ser disciplinado e sabendo onde que eu quero chegar. E aí que gostaria de reforçar dentro disso que tu estás falando, para ter essa disciplina ou essa não preguiça, não tem um momento especial da vida. Isso a gente vê cada vez mais com o aumento da expectativa de vida, eu vejo no meu aspecto clínico, mas também no âmbito laboral. Em qualquer momento da vida é possível fazer essa recolocação ou esse recomeço. Em qualquer momento da vida nós podemos mudar. Isso tenho reforçado muito e realmente tem uma tendência a acreditar, não, mas eu já tenho tantos anos nisto. Mas o pessoal adora a história de quando foi um neto e uma avó fazer faculdade juntos. O pessoal acha linda essas histórias e não é só por ser linda a história, sino que justamente mostram essa possibilidade. Como tu estavas falando, a coisa de ler, a coisa de estudar, é uma maneira de estar ativa e justamente não estar envelhecendo internamente. Que isso que faz a questão justamente de uma vida plena, de uma vida rica. Isso é possível fazer em qualquer momento. Né? Eu gostaria de reforçar isso. Depende de nós. Sim, pode ser um pouquinho mais difícil com 30, ou com 40, ou com 50, com 60, mais difícil talvez ainda, mas porque tem que entrar no mundo. Mas é a maneira de manter-se atualizado e manter-se vital. É muito importante isso. Uhum. Então, tudo começa na mente, né? Então, primeiro é o nosso pensamento. Eu colocar, pensar mais nesse sentido, projetar o que que eu quero e a partir daí começar a dar alguns passos. Então, eu projeto, eu começo a entender o esforço que eu vou precisar fazer, quais são os passos, o Uhum, planejamento, a revisão
né, financeira para esse novo momento, e depois eu vou partir para a execução. Mas sempre começa pelo nosso pensamento, essa nossa crença na nossa possibilidade, na nossa capacidade realmente de poder, né, exercitar e de poder se desafiar cada vez mais, né? Sempre é possível, desde que a gente tenha essa crença, que a gente possa ter essa possibilidade, né, no sentido positivo, otimista, né, de encarar esse novo desafio. Sim, com certeza. E vamos ter essa possibilidade na medida também dessa avaliação objetiva e bem realista dos nossos recursos. Tu colocaste isso agora, mas também gostaria de reforçar esta coisa financeira. Sim, de que maneira vou fazer isso viável? Isso é bem concreto e duro, mas é real. E não só enquanto a recurso financeiro, enquanto a recursos meus próprios. Eu acharia talvez ser incrível ser astronauta, mas o meu corpo neste momento já não permite ser mais astronauta. Então temos que também ter essa capacidade de avaliar que tu estava falando, de quantidade de recursos financeiros e de outros tipos, para poder ver se isso é viável. Uhum. E aquela coisa, aproveite a viagem, né? Desfrute desse momento, porque isso traz um prazer muito grande da gente se experimentar, que o ser humano, às vezes a gente pensa sempre só no final lá, né? E as etapas, elas nos trazem muita ansiedade. E o mais legal mesmo é esse processo, é essa viagem, como ser humano a gente estar se permitindo, se experimentando coisas novas, as tentativas e os erros. Foi assim que a humanidade tem caminhado, é assim que a gente tem progredido. Então, se permita nesse sentido e aproveite a viagem. Estamos nisso. Desejamos a todos que aproveitem a viagem esse ano, esse novo ano que vai iniciar.